É curioso como o silêncio de uma casa vazia pode ser tão ensurdecedor. Quando está tudo em paz, cada som, o barulho de uma porta, o estalo de uma madeira envelhecida, o sussurro do vento atravessando uma fresta na janela, parece amplificado, preenchendo os espaços com uma presença invisível. Eu nunca pensei que essas coisas me incomodariam tanto. Afinal, sempre fui do tipo que apreciava a tranquilidade de estar sozinha. Mas naquela noite, o silêncio tinha um peso diferente, algo que apertava meu peito de uma maneira que eu não conseguia explicar. Era um sábado comum. Eu tinha recusado o convite dos meus amigos para sair. A ideia de me enfiar em um bar lotado simplesmente não parecia atraente. Em vez disso, decidi que passaria a noite no meu apartamento, assistindo a um filme qualquer e relaxando. A rotina era simples: um banho quente, um pijama confortável e uma taça de vinho. Tudo parecia perfeito, até que a sensação de estar sendo observada começou a se insinuar de forma incômoda. Talvez seja apenas o cansaço, pensei, tentando afastar a ideia enquanto me acomodava no sofá. Escolhi um filme leve, algo que normalmente me faria esquecer do mundo lá fora. Mas, ao contrário do habitual, não consegui me concentrar. Meu olhar era constantemente atraído para as janelas, que refletiam o interior do apartamento como espelhos negros. De tempos em tempos, eu tinha a impressão de que algo se movia além do vidro, mas, quando me aproximava para verificar, tudo parecia normal. Apenas o vazio da rua iluminada pelos postes lá fora. Depois de um tempo, a tensão começou a parecer ridícula. Resolvi ignorar meus instintos e seguir com a noite. Mas, à medida que as horas passavam, a sensação de desconforto apenas aumentava. A cozinha ficava logo ao lado da sala, separada apenas por um balcão. De onde eu estava sentada, podia ver perfeitamente a pia, os armários e a porta que levava à lavanderia. E foi ali que tudo começou a piorar. No início, foram pequenos ruídos. Um clique aqui, um estalo ali. Nada fora do comum em um apartamento antigo. Mas, em determinado momento, ouvi um som distinto, o leve barulho de algo sendo arrastado. O coração disparou, mas me forcei a ser racional. Talvez seja o vento, pensei, embora soubesse que todas as janelas estavam fechadas. Levantei-me devagar, sentindo cada passo ecoar no chão de madeira. A cozinha estava exatamente como eu a havia deixado. Nenhuma cadeira fora do lugar, nenhum objeto caído. Suspirei aliviada e voltei para o sofá, convencida de que minha mente estava pregando peças. Contudo, mal havia me sentado quando ouvi de novo, dessa vez, mais alto. Era como se algo estivesse se movendo pelo corredor que levava aos quartos. Peguei meu celular, iluminando o caminho com a luz da tela enquanto caminhava. O corredor estava vazio, apenas as portas fechadas dos quartos e do banheiro. Passei pela porta do meu quarto e a empurrei devagar. Tudo parecia normal. A cama estava arrumada, as cortinas paradas, o ar estagnado. Olhei para o banheiro, mas não tive coragem de abrir a porta. Em vez disso, voltei para a sala, tentando ignorar o peso da atmosfera ao meu redor. Por um momento, considerei ligar para algum amigo. Mas o que eu diria? Que estava assustada porque minha casa estava quieta demais. Acabei desistindo da ideia, decidindo que o melhor seria me distrair. Escolhi outro filme, dessa vez algo de comédia, esperando que risadas me ajudassem a relaxar. Mas a paz não durou muito. Enquanto assistia, ouvi o som claro de passos vindo da cozinha. Foi diferente de tudo que eu tinha escutado até então. Era um som ritmado, deliberado, como se alguém estivesse caminhando lentamente. Meu corpo congelou. Olhei para a cozinha, mas a luz que vinha da sala mal iluminava o espaço. A escuridão parecia mais densa, mais ameaçadora. Não é nada, sussurrei para mim mesma, embora minha voz tivesse tremido. Provavelmente o barulho veio do andar de cima. Essa mentira confortante foi o suficiente para que eu me levantasse e fosse até a cozinha para provar a mim mesma que tudo estava bem. Mas, assim que coloquei o pé no azulejo frio, percebi algo estranho. Havia uma cadeira fora do lugar, empurrada para trás como se alguém tivesse acabado de se levantar. Eu tinha certeza absoluta de que a deixara encaixada na mesa. Engoli em seco, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez eu mesma a tivesse movido e esquecido. Talvez estivesse exagerando. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Voltei para a sala, sentindo um calafrio subir pela espinha. Decidi que não ficaria mais ali. Peguei meu celular e procurei a chave do apartamento para sair. Mas a chave, que eu sempre deixava no ganchinho ao lado da porta, não estava lá.
Revirei a sala, a cozinha, o balcão. Nada. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. O desespero começou a tomar conta. Liguei para minha mãe, esperando ouvir a voz tranquilizadora dela, mas a ligação não completava. Éramos só eu e aquele silêncio ensurdecedor, preenchido agora por uma presença invisível que parecia observar cada movimento meu. E então eu ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Era uma risada, suave e distorcida, como se algo estivesse se divertindo às minhas custas. Meu corpo inteiro gelou. Não tive coragem de olhar. Me encolhi no sofá, abraçando meus joelhos enquanto a risada ecoava pela casa. Depois de um tempo, ela cessou, deixando apenas o som do meu coração batendo descontrolado. Por horas, permaneci ali, sem me mover, sem saber o que fazer. Quando finalmente reuni coragem para olhar em volta, tudo estava silencioso novamente. Mas, de alguma forma, eu sabia que não estava sozinha. Algo, ou alguém, estava ali comigo, escondido nas sombras da minha própria casa. A noite estava anormalmente silenciosa, um tipo de quietude que parecia pesar no ar como uma advertência. Laura, sozinha em sua casa pela primeira vez em meses, sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o som de passos ecoou no corredor vazio. A porta do quarto estava entreaberta, e a sombra projetada na parede parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Ela segurou o fôlego. Deve ser minha imaginação, sussurrou para si mesma, mas o som de algo arranhando a madeira da porta desmentia sua tentativa de lógica. Ela não estava sozinha. Laura era uma jovem de 28 anos, fotógrafa freelancer que adorava transformar o cotidiano em arte. Sua casa era seu refúgio, um pequeno sobrado no interior, longe do caos da cidade grande. Ela costumava dizer que aquele espaço era sua fortaleza, mas, naquela noite, a fortaleza parecia menos segura. As paredes estavam adornadas com fotografias de paisagens e momentos congelados no tempo. Cada quadro parecia contar uma história, mas, ao cair da noite, as imagens ganhavam um tom diferente, quase ameaçador. A luz amarelada da lâmpada no teto lançava sombras alongadas pelos móveis, criando um cenário que parecia saído de um filme de terror. Naquela noite, Laura estava sozinha porque seus pais, com quem dividia o sobrado, haviam viajado para um retiro religioso. Ela estava ansiosa para aproveitar a solidão, mas algo na atmosfera parecia errado desde o pôr do sol. Era como se a casa estivesse tentando avisá-la de algo. Do lado de fora, a tempestade que se aproximava fazia as árvores balançarem furiosamente, suas sombras dançando contra as janelas. Laura se encolheu no sofá com uma xícara de chá, tentando ignorar o pressentimento que crescia em seu peito. Foi então que ouviu o primeiro ruído, um estalo vindo do andar de cima. Ela congelou. Talvez fosse apenas a velha madeira do piso cedendo, ou o vento, racionalizou. Mas quando o som de passos arrastados seguiu o estalo, ela soube que algo estava muito errado. O coração de Laura batia forte enquanto ela permanecia sentada no sofá, tentando escutar qualquer outro som. O relógio na parede marcava 23h23, e o silêncio que se seguiu ao barulho parecia ainda mais ameaçador. Ela respirou fundo, tentando afastar os pensamentos irracionais que a atormentavam. Provavelmente é só a casa, pensou, enquanto levantava e caminhava até a cozinha para buscar outra xícara de chá. Enquanto esperava a água ferver, o som de um objeto caindo no andar de cima ecoou pela casa. Era alto e distinto, como se algo pesado tivesse sido derrubado. Laura paralisou, o medo pulsando em suas veias. Ela agarrou a faca que estava sobre a bancada, segurando-a com força. Tentou convencer a si mesma de que não era nada, mas sabia que precisava verificar. Subir as escadas parecia uma eternidade. Cada degrau rangia sob seus pés, e a sensação de ser observada se intensificava a cada passo. Quando chegou ao topo, percebeu que a porta do quarto de seus pais estava entreaberta, apesar de tê-la fechado mais cedo. Uma brisa gelada vinha do interior do cômodo. Ela empurrou a porta lentamente, seu coração quase saltando do peito. O quarto estava vazio, mas o abajur sobre o criado mudo estava tombado no chão, com a lâmpada quebrada em pedaços. Uma das gavetas da comoda estava aberta, e roupas estavam espalhadas pelo chão. Laura não conseguia entender o que estava acontecendo. "Quem está aí?" Sua voz tremia ao ecoar pela casa. De repente, a porta do quarto ao lado bateu com força, e ela soltou um grito. O som reverberou pelas paredes, e Laura correu para o corredor, seu olhar fixo na porta fechada.
Ela sabia que aquele quarto estava vazio desde que sua irmã se mudará, mas agora parecia abrigar algo, ou alguém. Aproximando-se com passos hesitantes, estendeu a mão trêmula para a maçaneta. Antes que pudesse girá-la, ouviu um som baixo, quase como um sussurro vindo do interior. Laura! Laura hesitou antes de se mover. Seus olhos estavam fixos no teto, como se o som pudesse materializar-se acima dela a qualquer momento. Ela tentou acalmar a respiração, mas o som dos passos arrastados persistia, agora mais claros e compassados, como se alguém estivesse explorando o andar de cima. É só o vento, murmurou novamente, sua voz quase inaudível. Mas essa mentira não a consolava mais. Tremendo, ela se levantou lentamente, mantendo os ouvidos atentos a cada som. Sua mente corria. Quem poderia estar em sua casa? E como? A porta da frente estava trancada, e ela tinha certeza de que todas as janelas estavam fechadas. Ela pegou o celular na mesa de centro e discou para o número da polícia, mas sua mão congelou antes de apertar ligar. O que diria? Olá, acho que tem alguém na minha casa. E se fosse só sua imaginação? O silêncio voltou a reinar, e Laura começou a questionar se realmente tinha ouvido algo. Decidida a acabar com aquela inquietação, pegou um bastão de ferro que usava para prender a porta da cozinha durante tempestades e começou a subir as escadas. Cada degrau rangia sob seus pés, como se anunciasse sua presença. Ela avançava devagar, sentindo o coração martelar contra o peito. Quando chegou ao topo, olhou para o corredor. Ele estava vazio, mas algo parecia errado. A porta do quarto de seus pais, que deveria estar fechada, estava entreaberta. Uma fresta escura mostrava um vislumbre do que parecia ser o interior iluminado por uma luz fraca e pulsante, que não reconhecia. Laura sabia que aquela luz não deveria estar ali. Quem está aí? Perguntou, a voz falhando levemente. Nenhuma resposta. Apenas o som de um leve sussurrar, quase como se algo, ou alguém, estivesse tentando falar, mas de forma imperceptível. O frio no ambiente parecia mais intenso, cortando sua pele como lâminas invisíveis. Sem alternativa, ela empurrou a porta devagar. O quarto estava exatamente como seus pais haviam deixado, exceto por uma única coisa, o espelho da penteadeira. O objeto, grande e antigo, herdado de sua avó, estava completamente embaçado. Era como se alguém tivesse soprado em sua superfície repetidas vezes. Laura se aproximou, tentando entender o que estava vendo. Quando chegou perto o suficiente, percebeu algo que a fez recuar. Havia marcas de dedos na neblina, como se alguém tivesse desenhado algo no vidro. Os desenhos eram confusos e caóticos, mas uma palavra se destacava no centro. Escrita de forma torta e arranhada, lia-se, saia. Laura deu 2 passos para trás, sentindo uma presença ao seu redor. O ar parecia mais pesado, e o som de um leve riso infantil ecoou pelo quarto. Seu coração disparou, e ela saiu correndo para o corredor, o bastão ainda firme em suas mãos trêmulas. Quando estava prestes a descer as escadas, sentiu um calafrio na nuca. Algo estava a observando, ela sabia disso. Lentamente, virou-se para olhar para o final do corredor, onde a luz do banheiro piscava como se estivesse prestes a apagar. E então, ela viu. Uma figura escura, baixa e imóvel, estava parada lá, encarando-a. Laura ficou paralisada ao encarar a figura imóvel no final do corredor. Seus olhos tentavam discernir mais detalhes na penumbra, mas a forma parecia estar envolta em uma escuridão que não era natural. A silhueta era pequena, talvez do tamanho de uma criança, mas havia algo profundamente errado em sua postura. Estava ligeiramente inclinada, com a cabeça tombada para o lado, como se observasse Laura com curiosidade perversa. Quem está aí? Ela tentou perguntar, mas sua voz saiu como um sussurro quebrado. A figura deu um passo à frente. O som dos pés contra o piso soou anormalmente alto, ecoando de forma desconexa, como se viesse de todas as direções. Laura recuou, o bastão tremendo em suas mãos. Quando a luz do banheiro piscou novamente, por um breve segundo, ela viu um lampejo do rosto da criatura. Não era humano. O rosto parecia deformado, como uma mistura grotesca de traços infantis com algo animalesco. Os olhos eram 2 cavidades negras e vazias, e a boca, aberta em um sorriso desproporcional, parecia mostrar dentes afiados demais para caberem ali. Antes que Laura pudesse reagir, a luz do banheiro apagou completamente, mergulhando o corredor na mais profunda escuridão. Laura correu para as escadas, mas o som de passos a seguiu, agora mais rápidos e pesados. Ela desceu apressada, quase tropeçando,
e correu para a sala. O som cessou abruptamente, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais aterrorizante. Sentiu que algo estava atrás dela. Lentamente, virou-se, segurando o bastão com força. Nada. A sala estava vazia, mas o ar parecia vibrar com uma energia estranha. Foi então que o som começou, uma risada infantil, baixa e perturbadora, ecoando em cada canto da casa. Laura tapou os ouvidos, mas a risada parecia estar dentro de sua própria cabeça. A televisão ligou sozinha, e a tela estática iluminou brevemente a sala. Na imagem distorcida, uma figura apareceu, o mesmo ser que ela tinha visto no corredor. Ele estava parado, imóvel, mas os olhos vazios pareciam fixos nela, mesmo através da tela. "Saia daqui!" A voz soou baixa, gutural, mas veio de perto, muito perto. Laura gritou e atirou o bastão em direção à televisão. O objeto quebrou a tela, e a casa mergulhou em um silêncio absoluto novamente. Mas antes que pudesse respirar aliviada, sentiu uma mão gelada em seu ombro. Laura girou para trás, o coração batendo tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Mas não havia ninguém. As mãos trêmulas cobriram o ombro onde sentirá o toque gelado, enquanto sua respiração saía em ofegos irregulares. Ela queria acreditar que tudo aquilo era apenas um pesadelo, mas a sensação de algo observando-a permanecia insuportavelmente real. Recuando até a parede, Laura olhou em volta, tentando encontrar alguma explicação. Foi então que viu novamente a silhueta no reflexo da vidraça da janela. Estava parada atrás dela, imóvel, mas agora mais nítida. A figura apontou um dedo magro e pálido para ela, e em sua mente, uma única palavra ecoou: "Saia." Reunindo toda a coragem que conseguia, Laura disparou em direção à porta da frente, destrancando-a com mãos atrapalhadas. Ela abriu a porta com um estrondo, o vento frio da noite invadindo a sala. Mas quando tentou atravessá-la, uma força invisível a puxou de volta, arremessando-a contra o chão. A silhueta surgiu à sua frente, agora completamente revelada. Era algo que desafiava toda a lógica, um ser que parecia ter saído de um pesadelo. Seu sorriso crescia de forma impossível, enquanto os olhos vazios pareciam sugar toda a luz ao redor. Mas, antes que Laura pudesse gritar, uma voz suave e familiar preencheu o ambiente. "Filha, acorde." Laura abriu os olhos, ofegante, sentada em sua cama. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. A voz de sua mãe ecoava do corredor. "Você está bem, Laura?" ela perguntou, a cabeça aparecendo pela fresta da porta. "Foi só um pesadelo", Laura murmurou, tentando controlar a respiração. Mas, quando seus olhos se ajustaram à penumbra, ela percebeu algo que fez seu coração parar, o reflexo na vidraça do armário ao lado da cama. A silhueta ainda estava lá, observando. Se você ficou preso nesta história até aqui, saiba que esse é só o começo. Imagine o que mais pode acontecer quando a realidade começa a se confundir com os piores pesadelos. Laura acreditava que estava sozinha, mas será que estava? Você já sentiu essa sensação de ser observado quando deveria estar completamente só? Deixe nos comentários se já passou por algo assim ou conhece alguém que tenha vivido uma experiência inexplicável. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos que adoram histórias aterrorizantes. Sua interação é o que nos motiva a trazer mais relatos que mexem com a nossa imaginação, e talvez algo mais. Eu sempre me senti seguro sozinho em casa. A solidão nunca foi um problema para mim, pelo contrário, eu até preferia. Mas naquela noite, algo mudou. Quando entrei pela porta, a sensação de estar sendo observado foi instantânea. Algo no ar, uma tensão quase palpável. Não havia ninguém ali. Eu sabia disso. A casa estava vazia, como sempre. Mas a sensação de que não estava mais sozinho começou a crescer dentro de mim, de forma implacável. O som do meu passo ecoava pelos corredores, mais alto do que deveria. Cada estalo de madeira sob meus pés parecia um grito no silêncio. Fui até a cozinha, esperando encontrar algo familiar, mas o que encontrei foi o pior possível. O forno estava ligado. Eu não o tinha deixado ligado. Puxei a porta do forno, mas estava vazio. A luz da geladeira piscava, e o som de algo caindo do alto me fez virar abruptamente. Um objeto no chão, não o meu, mas estava ali, bem à minha frente.
Eu nunca tinha visto aquilo antes. Tentei ignorar o frio na espinha, mas o ambiente estava diferente. As paredes pareciam se mover, como se respirassem junto comigo. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Eu sabia que ninguém mais estava ali. Mas e se alguém estivesse esperando no escuro? Só aguardando o momento certo para fazer o primeiro movimento. Uma batida na janela, suave. Eu girei o pescoço instantaneamente. Nada. Mas eu podia jurar que havia algo, alguém. Alguém que não deveria estar ali. A batida na janela veio de novo, mais forte. E foi então que ouvi. Uma risada abafada, quase inaudível, vinda do andar de cima. A risada não era humana. Não poderia ser. Eu moro sozinho em uma casa antiga, isolada em um bairro que já teve seus melhores dias. As ruas, que um dia foram movimentadas, agora estão silenciosas, como se o tempo tivesse passado por elas sem deixar vestígios. A casa, com seus móveis antigos e decoração antiquada, sempre me passou uma sensação de aconchego. Eu sempre gostei do lugar. Era meu refúgio, o lugar onde podia me esconder do mundo, onde podia ficar em paz. Mas isso foi antes daquela noite. Naquela noite, tudo mudou. Eu estava voltando do trabalho, como de costume, e mal podia esperar para chegar em casa, me livrar do peso do dia e relaxar. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti uma estranha tensão no ar. Não era o tipo de tensão que você sente quando está apressado ou preocupado. Era uma tensão mais profunda, como se a casa estivesse me observando, como se algo estivesse ali, esperando para me surpreender. A casa, com seus longos corredores e portas de madeira escura, sempre teve um ar de mistério. Eu nunca tinha me sentido desconfortável até aquela noite. O piso de madeira rangia sob meus pés, o som preenchia o vazio da casa de uma forma inquietante. As paredes, cobertas com papéis de parede floridos e um pouco desbotados, pareciam sussurrar à medida que eu passava por elas. Tudo parecia tão normal, mas não era. Eu sabia disso. Fui até a cozinha, onde deixei minha mochila e meus sapatos, tentando encontrar algum conforto na rotina. Mas até a cozinha parecia diferente. As luzes, normalmente brancas e frias, estavam com um tom amarelado, quase como se estivessem tentando me enganar, tentando me fazer acreditar que tudo estava bem. Eu não podia negar que algo estava errado. O ar estava pesado, denso, como se a casa estivesse esperando para me engolir. Olhei em volta, tentando encontrar algo familiar que me fizesse sentir seguro. O relógio de parede, com seu tic-tac constante, parecia mais alto do que o normal, quase como se estivesse batendo no ritmo de algo que eu não conseguia entender. O ventilador, que normalmente girava sem parar, estava parado, imóvel. O som da casa, normalmente reconfortante, estava silenciado, como se algo tivesse interrompido seu funcionamento. A geladeira estava aberta, mas não me lembrava de tê-la aberto. O que me fez parar foi o fato de que, dentro dela, havia algo diferente. Não era comida, não era bebida. Era uma carta velha, com um selo de cera que parecia ter sido colocado há muito tempo. O selo estava intacto, como se ninguém tivesse tocado naquele envelope desde que ele foi fechado. Eu não sabia de onde vinha, mas estava certo de que não a coloquei ali. Uma sensação estranha começou a subir pela minha espinha, e uma vozinha na minha cabeça me dizia que eu não deveria abrir aquela carta. Mas eu não consegui resistir. Eu a peguei com mãos trêmulas. Ao rasgar o envelope, uma leve brisa se fez presente. Não havia vento. Não havia explicação lógica. A carta, escrita à mão com uma caligrafia esquisita, estava datada de mais de 20 anos atrás. E o que estava escrito nela me fez gelar os ossos. Você não está sozinho. O tempo pareceu parar por um momento, e eu fiquei lá, congelado, olhando para aquelas palavras, tentando processá-las. Quem escreveu aquilo? Como poderia saber que eu estava sozinho naquela casa? Eu olhei em volta, mas a casa parecia ainda mais silenciosa. Não havia ninguém ali. Então, por que eu sentia que algo estava se aproximando? Algo que estava esperando o momento certo para se revelar. O que mais me deixou inquieto foi o fato de que a carta estava, de alguma forma, me chamando. As palavras eram mais do que uma simples mensagem. Elas pareciam ser um aviso, algo que me dizia que eu havia feito um erro. E agora, era tarde demais para voltar atrás. Eu estava envolvido em algo que não conseguia entender, algo que estava se desenrolando dentro daquela casa. E a sensação de que não estava mais sozinho só aumentava a cada segundo. As sombras nas paredes, que antes pareciam inofensivas,
agora pareciam se mover. O silêncio era quase ensurdecedor, mas eu podia ouvir algo. Um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas estava lá. Ele vinha de algum lugar dentro da casa, como se as próprias paredes estivessem falando comigo. Algo estava ali, se escondendo, esperando, observando. E eu sabia que não importava o quanto eu tentasse negar, não importava o quanto eu tentasse racionalizar, eu não estava sozinho. E algo, ou alguém, não queria que eu estivesse. Eu estava parado ali, olhando para a carta, sentindo a pressão do momento. O que aquela mensagem queria dizer? A sensação de que algo estava errado se intensificava a cada segundo. Tentei me convencer de que era apenas uma pegadinha. Talvez alguém tivesse entrado na minha casa e deixado a carta para me assustar. Mas, ao olhar para as sombras no canto da sala, eu sabia que havia algo mais. Algo que não fazia sentido. Algo que não podia ser explicado. Senti um arrepio na nuca. Um frio que não deveria estar ali. Era como se a casa estivesse gelada de repente, como se a própria estrutura tivesse absorvido um tipo de energia sombria. Dei um passo para trás, a carta ainda na mão, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas os sussurros ficaram mais fortes, mais nítidos. Eles vinham de algum lugar acima de mim, da escada que levava ao andar de cima. Eu olhei para o corredor, onde as luzes piscavam intermitentemente. O som do tic-tac do relógio parecia agora fora de sincronia, batendo de maneira irregular, quase como se estivesse acelerando. A casa estava viva, de alguma forma. Eu não sabia explicar, mas tudo ao meu redor parecia pulsar com uma energia que eu não conseguia entender. A casa estava em silêncio absoluto, mas eu podia ouvir os sussurros se intensificando. Eles estavam vindo do andar de cima, como uma presença invisível, sem forma, que se movia entre as paredes. Não era só o som. Eu podia sentir uma pressão crescente no ar, como se estivesse sendo envolvido por algo invisível. Algo que sabia exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Algo que estava esperando o momento certo para se revelar. Eu tentei ignorar o medo crescente dentro de mim. Respirei fundo e decidi investigar. Se fosse apenas minha mente brincando comigo, talvez fosse melhor encarar isso de frente. Subi as escadas lentamente, sentindo o peso de cada passo. O piso rangia sob meus pés, e a cada movimento, parecia que o som ecoava pela casa. Ao chegar ao topo das escadas, percebi que a porta do meu quarto estava entreaberta. O que me fez hesitar foi o fato de que eu nunca a deixaria assim. Eu sempre a fechava antes de sair de casa. Mas ali estava ela, entreaberta, como se alguém tivesse entrado. Mas quem poderia ter feito isso? Eu estava sozinho. Não havia ninguém na casa. Era impossível. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que algo estava em meu quarto aumentava a cada segundo. Senti o ar mais denso ao redor de mim. Cada respiração parecia se tornar mais difícil. O calor que antes parecia confortável se transformou em uma pressão sufocante. A porta estava um pouco aberta, mas eu não conseguia vê-la completamente. A escuridão lá dentro parecia ter vida própria, como se fosse uma extensão da casa, algo que estava apenas esperando para me devorar. Eu empurrei a porta com uma mão trêmula, tentando ignorar a sensação de que estava prestes a fazer algo muito errado. Quando entrei, a primeira coisa que percebi foi o cheiro. O cheiro era doce e enjoativo, algo como mofo misturado com flores murchas. O quarto estava quieto, mas a atmosfera era densa, pesada. O ventilador estava desligado, como se tivesse parado de funcionar por algum motivo inexplicável. O cheiro de algo podre me invadiu o nariz. O que diabos estava acontecendo ali? Eu olhei em volta, tentando encontrar qualquer explicação lógica para o que estava vendo. O quarto parecia normal, mas algo estava fora de lugar. O chão estava limpo, mas o ar estava denso, como se estivesse sendo absorvido por algo invisível. O foco da minha atenção foi atraído para a janela. Ela estava aberta, mas o mais estranho era que não havia vento. A cortina se movia levemente, como se alguém estivesse lá, do lado de fora, observando. Mas eu sabia que não havia ninguém. Eu tinha certeza disso. Então, por que ela estava se movendo? Eu fui até a janela, sentindo o coração bater mais rápido. O que era aquilo? Eu não podia negar que algo estava acontecendo. Algo muito além do que eu conseguia entender. Quando fechei a janela, o som de um farfalhar fraco veio de baixo, vindo da sala. Como se alguém estivesse andando pela casa. Eu me virei abruptamente, mas tudo estava quieto. Mais uma vez, nada estava lá. O som havia sido só uma ilusão, eu pensei.
mas não consegui ignorar o fato de que algo estava movendo a casa, alterando a sua estrutura. Como se ela estivesse se ajustando, se moldando ao que acontecia ali. Desci novamente as escadas, mais apreensivo do que nunca. O ambiente parecia mais sombrio a cada passo. À medida que eu caminhava pelos corredores, as sombras nas paredes pareciam se mover, se contorcer. Não era só a luz, eu sabia. Era como se algo estivesse se alimentando da escuridão, usando ela como um manto. As portas começaram a render mais alto, e a sensação de que eu estava sendo observado intensificava. De repente, a luz do corredor piscou novamente, e eu percebi que não estava mais sozinho. Eu não sabia o que estava ali comigo, mas a sensação de presença era inegável. Era algo do além, algo que vinha de um lugar sombrio, algo que não deveria estar naquele lugar. E então, eu ouvi o barulho, o som de algo quebrando, algo pesado, algo que estava vindo de dentro da casa. Eu parei, paralisado, e não consegui mais me mover. Algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não poderia controlar. O som que havia quebrado o silêncio da casa não era mais uma simples distração. Era como um estrondo, um ruído profundo que reverberou nas paredes, algo pesado e ameaçador. Eu congelei por um instante, meus músculos parecendo de pedra, incapazes de se mover. O medo era como uma mão gelada, apertando meu peito, dificultando minha respiração. Algo estava lá, em algum lugar na casa. Algo que não devia estar. A luz do corredor começou a piscar com mais frequência, suas sombras alongando-se de maneira desconcertante. O ar parecia mais denso, a pressão no ambiente maior. Eu podia sentir minha pele arrepiada, o pavor invadindo meu corpo de uma forma que nunca havia sentido antes. Algo estava se aproximando. Eu não sabia o que, mas sabia que não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava esperando por mim na escuridão. A casa estava viva, como se pulsasse em sintonia com a presença estranha que a habitava. Então, uma porta se abriu sozinha. O som foi como um estalo, seco, penetrante, e logo ouvi um sussurro. Não era um sussurro comum. Era como se uma voz distante estivesse me chamando, me atraindo para o fundo da casa. Eu tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado. Não conseguia me afastar, não podia sequer respirar sem que o pânico me tomasse por completo. A porta à minha frente estava aberta, e do lado de dentro, a escuridão parecia se expandir como se estivesse engolindo tudo ao redor. Fui empurrado para ela, como se alguma força invisível estivesse me arrastando. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas não respondiam. Tudo estava tão pesado, tão sufocante. Quando finalmente entrei, a atmosfera mudou completamente. O ar estava imerso em uma densidade estranha, algo que parecia proveniente de um lugar além da realidade. As paredes da casa, agora, não eram apenas paredes. Elas pareciam ter vida própria. Elas se contorciam, respiravam, como se fossem parte de um organismo monstruoso. Cada estalo que ouvia parecia vir de dentro delas, como se algo estivesse tentando se libertar. Eu olhei para os cantos do quarto, meus olhos tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada ali. Nada físico. Apenas sombras que se moviam. Sombra que tomava forma, parecia se contorcer e esticar, distorcendo-se à medida que o som das minhas respirações ficava mais rápido e mais pesado. Então, eu ouvi o passo. Um som de algo leve, mas firme, se movendo em direção a mim. Eu olhei para a porta, que estava agora entreaberta, e senti uma pressão na minha garganta, como se algo estivesse tentando me sufocar. O barulho se aproximava. Não era uma pessoa, não era um animal. Era algo que se movia de maneira errática, como se não soubesse como se locomover. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim, e o som do passo parou. O ar estava frio agora, cortante, e eu sentia a sensação de que algo estava me observando. Uma presença que eu não conseguia ver, mas que sabia estar ali. Eu tentei gritar, mas minha voz falhou. A sensação de pavor era tão intensa que parecia que eu havia sido aprisionado naquele espaço. Minha mente começava a perder o controle da realidade. Quando olhei para o centro do quarto, vi algo que quase fez meu coração parar. Havia algo ali, uma figura encapuzada, escura, com os olhos brilhando no escuro. Eu não conseguia ver seu rosto, mas os olhos eram profundos, como poços de escuridão que me chamavam para dentro deles. A figura parecia flutuar, seus pés não tocando o chão. Ela estava ali, imóvel, mas ao mesmo tempo, parecia estar se movendo com uma velocidade sobrenatural. Eu sabia que não deveria me aproximar.
Eu sabia que qualquer movimento seria fatal. O sussurro se intensificou, agora vindo de dentro da minha mente. Você não deveria estar aqui, dizia a voz, e a sensação de que a casa estava viva, que eu estava sendo consumido por ela, só aumentava. O som das batidas do meu coração era agora como um tambor, ecoando em minha cabeça, misturado ao barulho da respiração pesada da figura diante de mim. Mas eu não conseguia me mover. Não conseguia reagir. De repente, a figura avançou. Não foi um movimento comum. Ela se moveu como uma sombra, mais rápida do que os meus olhos conseguiam acompanhar. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, só sabia que a presença estava ficando mais forte, mais densa. Eu estava sendo consumido por aquela escuridão. E então, no auge da desesperança, eu senti um toque frio em minha pele. Não era um toque físico, mas algo muito mais profundo. Algo que rasgou a minha alma e me paralisou de medo. Olhei para baixo e vi minhas mãos se tornando transparentes, se desintegrando, como se eu estivesse sendo levado para outro lugar, para uma dimensão de escuridão. A figura estava agora bem diante de mim. Eu não sabia o que era, mas sabia que não havia mais escapatória. A casa estava me devorando, e eu era a próxima vítima. O toque gelado nas minhas mãos se intensificou, e uma sensação de vertigem tomou conta de meu corpo. Eu estava desaparecendo. Não havia mais chão sob meus pés, não havia mais ar para respirar. Era como se a casa tivesse me engolido por completo, como se minha essência estivesse sendo consumida por uma força invisível e implacável. Mas o mais assustador não era o fato de eu estar desaparecendo lentamente, e sim o que eu senti antes de sumir completamente. A figura, agora bem diante de mim, não falava mais. Seu silêncio era mais aterrador do que qualquer grito. Suas mãos, ou melhor, suas sombras, pareciam se alongar, tocando minha pele, entrando por cada poro. Eu podia sentir meu corpo sendo drenado, como se minha energia vital fosse roubada, e eu estava impotente para impedi-la. O medo que eu experimentava não era mais só físico. Era psicológico, uma dor profunda na alma, uma sensação de que algo muito pior estava prestes a acontecer. Mas então, quando eu pensei que já era tarde demais, algo mudou. Uma luz fraca surgiu ao longe, tão tênue quanto uma vela moribunda. Era como um último suspiro de vida, uma chama lutando contra a escuridão ao meu redor. A figura diante de mim deu um passo para trás, como se fosse repelida pela luz. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim, algum resquício de minha vontade de viver, me fez esticar a mão para a luz. Eu senti uma resistência, uma pressão em minhas pernas, como se estivesse sendo puxado para trás. Olhei para baixo e vi a sombra da figura me envolvendo, como tentáculos de uma criatura desconhecida, tentando me arrastar para um abismo sem fim. Mas eu não estava mais sozinho. A luz estava crescendo, não era mais uma vela, era um brilho intenso que iluminava toda a escuridão à minha volta. Foi então que eu vi. Uma porta se abriu diante de mim, um portal entre a vida e a morte. O caminho para a liberdade estava ali, mas eu sabia que a figura escura ainda estava tentando me pegar. Eu não sabia o que me aguardava do outro lado, mas sabia que ficar ali significava ser consumido pela escuridão. Com todas as forças que restavam, eu dei um passo em direção à porta. A pressão sobre o meu corpo aumentava, mas eu continuei avançando, ignorando o peso que me puxava para trás. Quando toquei a porta, um estrondo abalou o ambiente. Eu não sabia se estava entrando em outro mundo ou se simplesmente estava morrendo. Mas o momento de decisão chegou. Eu atravessei o portal, e a última coisa que senti foi um calor intenso, como se o sol estivesse queimando minha pele. Então, tudo ficou escuro. Acordei em um lugar que não era a casa. Estava em uma rua deserta, sem ninguém ao meu redor. O silêncio era absoluto. O ar era frio, mas não mais sufocante. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam trêmulas, como se eu tivesse acabado de sair de uma prisão. Não havia nenhum sinal de que algo sobrenatural tivesse acontecido, como se a realidade que eu conhecia tivesse sido restaurada. Mas o medo que eu sentia não desapareceu. Ele ainda estava lá, dentro de mim, como uma sombra indesejada. A casa, a figura, tudo parecia tão real, mas agora não havia mais nada. A rua estava vazia. As luzes da cidade estavam apagadas. Tudo estava em silêncio absoluto. Mas eu sabia, no fundo de minha mente, que a experiência não havia sido um sonho. Não, eu não estava livre. A verdade é que, ao atravessar aquele portal, eu havia feito algo que não compreendia. Algo muito maior estava em jogo,
e eu não fazia ideia do que era, mas estava prestes a descobrir. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo que eu dava, até que, finalmente, um som cortou o silêncio. Era um grito abafado, vindo de algum lugar distante, mas que parecia me chamar. Olhei para os lados, tentando entender de onde vinha, mas nada além da escuridão. Comecei a andar apressadamente, mas a sensação de que algo me seguia era inconfundível. A cidade estava vazia, mas eu não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava atrás de mim, e aquele grito parecia cada vez mais próximo. Então, com um choque, percebi que o que quer que fosse me perseguindo, não estava vindo de fora. Estava dentro de mim. A sombra, a entidade que me perseguia na casa, que tentou me consumir. Ela não me havia deixado. Ela estava em minha mente, esperando, à espreita, pronta para me devorar novamente. E, então, uma risada baixa e sibilante ecoou no ar. Era como se a própria casa estivesse zombando de mim, de minha tentativa de fuga. Como se eu tivesse sido apenas uma marionete em um jogo de forças muito mais poderosas do que eu poderia entender. Eu estava de volta, não fisicamente, mas em algum lugar mais profundo. Eu havia escapado da casa, mas a casa ainda estava em mim. A risada continuava, cada vez mais alta, cada vez mais perto, até que eu percebi. Eu nunca sairia de lá. Eu nunca estaria livre. E, naquele momento, soube com certeza. A casa ainda me possuía. E eu estava, para sempre, sozinho com ela. Após o último grito, a escuridão se adensou novamente, e a sensação de desconforto no ar parecia tomar forma. A casa, ou o que restava dela, continuava a me observar, como se tivesse ganhado vida própria. Meu corpo tremia, mas não de frio. Era um medo profundo, algo que não se extinguiria tão facilmente. Algo dentro de mim sabia que aquela experiência não tinha fim. Se você gostou desta história, não se esqueça de conferir mais relatos perturbadores como esse no nosso canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos que também amam uma boa história de terror. Não perca o próximo vídeo, pois o pior ainda pode estar por vir.